Nicolas Cage consegue ser genial. Eu sou Roberto Sadowski, de novo você está aqui na coluna semanal em vídeo no canal do UOL, a primeira do ano, então, feliz ano novo. E para lembrar, né, você já sabe como funciona, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos e, claro, dê um like nesse vídeo aqui se você curtir. E o assunto aqui, obviamente, é Nicolas Cage, que é um ator que não só eu tenho uma admiração profunda, como regularmente eu gravo vídeos sobre ele, eu falo sobre os seus novos filmes e tal, porque eu acho um dos talentos mais peculiares que Hollywood já criou. E quando eu falo peculiar, é no sentido bem literal da palavra, porque Nicolas Cage nunca se encaixou exatamente no molde de astro hollywoodiano, ou de galã hollywoodiano. Ele sempre teve alguma coisa, uma certa estranheza que o acompanhou em seus papéis e em seus personagens. Fosse alguns filmes independentes, fosse trabalhando para grandes estúdios, fosse fazendo dramas sérios, fosse fazendo filmes de ação, Nicolas Cage sempre foi um personagem em si só muito, muito interessante. Até quando ele teve uma breve carreira como astro de filmes de ação, né? Se vocês lembram bem, A Rocha, Con Air, A Outra Face, ele teve uma fase mesmo como astro de grandes bilheterias e que conseguia demandar um pagamento milionário por cada filme dele. Ele tinha uma carreira sempre um pouco fora da casinha. E a gente sabe que nos últimos anos Nicolas Cage meio que se tornou um meme, uma piada, porque ele não foge dessa persona de forma alguma e ele nos últimos anos trabalha sem parar, né? Uma média de 5 a 6 novos filmes por ano. E um monte de bobagem que a gente vê que ele tá lá pagando boletos e sendo Nicolas Cage, né? Filmes como Jiu-Jitsu, Primal, Mom and Dad. E no meio desse bolo ele ainda acha espaço para encaixar trabalhos na atmosfera hollywoodiana, né, como Homem-Aranha no Aranhaverso, que ele faz a voz do Homem-Aranha no ar, e agora o próprio Croods, né, os Croods 2, que ele também empresta a voz ao personagem principal da animação. Sempre a gente consegue enxergar aquele pedacinho do Nicolas Cage lá. Mas o Nicolas Cage sempre é mais legal quando ele é mais Nicolas Cage, quando ele assume essa personalidade vibrante e estranha que ele tem. O último grande filme dele foi de 2009, Vício Frenético, uma refilmagem lá comandada pelo Werner Herzog, e é um filmaço, um policial esquisito que a gente vê o Nicolas Cage não só abraçar o personagem, mas também dar aquela dose um pouco histérica e histriônica que ele faz muito bem, só que em alguns casos encaixa muito bem. Então eu acho que o Nicolas Cage sempre é melhor quando ele se leva menos a sério e ele embarca um pouco mais no Nicolas Cage. Por exemplo, Motoqueiro Fantasma, um personagem que ele fez 2 vezes. No primeiro filme, né, na primeira adaptação do personagem da Marvel de 2006, ele até que tentou levar o personagem um pouco mais a sério, né, num clima até o ponto em que esse sério pode ser levado numa fantasia da Marvel, pré-universo cinematográfico Marvel, e a gente vê que o resultado não foi exatamente uma beleza. Quando ele fez a continuação do filme em 2011, que ele já se soltou um pouco mais e abraçou o Nicolas Cage bizarro, é um filme, obviamente, muito melhor do que a sua média. Eu tô falando tudo isso porque entrou na Netflix agora uma série chamada A História do Palavrão, em que o Nicolas Cage é o apresentador. E é claro que Nicolas Cage, como Nicolas Cage, não poderia ser o melhor de todos os mundos aí. E a História do Palavrão é muito interessante porque é literalmente um documentário que investiga as origens de alguns palavrões norte-americanos, como fuck, e bitch, e shit, e damn, e pussy, e dick. E o modo como o Nicolas Cage conduz cada episódio dá um sabor a mais, porque ele consegue transformar
um texto, às vezes, um pouco quadrado, num grande espetáculo, né? Um grande palco. E é claro que a gente vê que o Nicolas Cage gravou tudo aquilo ali em uma tarde só, né? Os 6 episódios, matou de uma vez só, mas o senso de humor dele consegue transparecer no pouco que ele coloca. Então, assim, é uma série engraçadíssima, surpreendente até pela pesquisa e pela seriedade da pesquisa, mesmo que o assunto seja um pouco fora da casinha também, como o próprio Nicolas Cage. Então, se você quer ver o melhor do Nicolas Cage, você pode arriscar a história do palavrão na Netflix, tentar esperar, né, chegar Color Out of Space, que é um dos grandes filmes que ele fez nos últimos anos, dirigido pelo Richard Stanley, que ainda não está disponível em nenhum streaming no Brasil, mas na própria Netflix você pode conferir Mandy, que é como que eu posso definir Mandy? Não é exatamente uma ficção científica, é meio que um filme de terror com uns tons meio bizarros e completamente psicodélicos, em que o Nicolas Cage se solta completamente, sendo o filme mais Nicolas Cage que ele fez nos últimos anos. Eu fiquei até surpreso quando eu vi Mandy disponível na Netflix, então arrisca lá. E como eu, se você é fã de Nicolas Cage, você também está aguardando ansiosamente o lançamento de O Peso Insuportável do Talento Gigantesco, em que Nicolas Cage interpreta o ator Nicolas Cage. Então é algo que a gente precisa ver. Semana que vem eu estou de volta de novo aqui na nossa rotina, no canal do UOL aqui no YouTube. Até semana que vem. UOL.